Tudo bem, pessoal? Vamos então nos encaminhando para o final desse curso de Teoria Geral do Direito. E na aula de hoje nós falaremos a respeito da completude do ordenamento jurídico. Falamos já a respeito da unidade, falamos já a respeito da coerência, sendo esse primeiro tópico vinculado ao fato de existir uma norma fundamental, da qual derivam as demais normas do ordenamento jurídico. Falamos a respeito da coerência desse ordenamento e de como resolver antinomias, eventuais antinomias que venham a se manifestar nesse ordenamento jurídico. E hoje falaremos, portanto, a respeito da completude ou não de um ordenamento jurídico e da questão específica das lacunas nesse ordenamento. Esse é o capítulo 4 da segunda parte do nosso texto base, Teoria Geral do Direito, em que falamos primeiro sobre a norma jurídica e agora estamos falando a respeito do ordenamento jurídico. Vamos lá então. Por completude, entende-se a propriedade pela qual um ordenamento jurídico tem uma norma para regular cada caso, tendo em vista que a ausência de uma norma costuma ser chamada de lacuna. Completude significa ausência de lacunas. Em outras palavras, um ordenamento é completo quando o juiz pode encontrar nele uma norma para regular cada caso que se lhe apresente, ou melhor, não há caso que não possa ser regulado com uma norma extraída do sistema. Então, se nós temos, por um lado, a possibilidade de existência de antinomias no ordenamento, e vocês devem lembrar que a antinomia acontece quando há mais de uma norma que pode ser aplicada em tese a um mesmo caso concreto, e é preciso decidir de que forma se vai aplicar uma ou outra, ou as duas, ou excluir as duas. Aqui no caso das lacunas nós temos exatamente o contrário. Então, pensar uma lacuna no ordenamento jurídico é pensar em um caso que chega ao Poder Judiciário e o magistrado, a fim de dar uma resposta a esse caso, não encontra nenhum tipo de dispositivo legal anterior que possa se adequar àquele caso concreto. Segue o Bob, então. Diremos que é incoerente um sistema em que existem tanto a norma que proíbe um determinado comportamento, quanto aquela que o permite. Incompleto um sistema em que não existem nem a norma que proíbe um determinado comportamento e nem aquela que o permite. Então, enquanto a coerência está vinculada ao problema das antinomias, aqui, quando falarmos de lacunas, estaremos pensando a respeito do prisma da incompletude do ordenamento. Hipótese de lacuna é aquela em que existem menos normas do que deveriam existir, que é o que expressamos com duas conjunções, nem e nem, em que a tarefa do intérprete é, ao contrário, acrescentar aquilo que falta. Portanto, em alguns ordenamentos jurídicos em que há uma necessidade de o Poder Judiciário dar uma resposta, como é o caso do nosso, é preciso que o magistrado encontre uma solução para aquele caso concreto, ainda que não haja, a priori, uma norma que se adeque exatamente, ou pelo menos que à primeira vista pareça não se adequar exatamente àquele caso. Bom, em um primeiro momento, logo após as revoluções burguesas, o que nós temos aqui é a ideia de um dogma de completude. A doutrina, enfim, ela tenta sustentar nesse momento que é possível, sobretudo a partir das grandes codificações, seja na França em 1804, com o Código Civil Napoleônico, depois vamos ter lá na Alemanha mesmo em 1900, uma tentativa também de codificar tudo e dar uma resposta para tudo a partir de um código. Então havia essa tentativa, nesse primeiro momento, de se defender, de se constituir um dogma de completude em termos de ciência do direito, o que vai apresentar alguns problemas, como nós já veremos. Bom, a completude é uma condição necessária para aqueles ordenamentos em que valem estas duas regras. Primeiro, o juiz é obrigado a julgar todas as controvérsias que se apresentem ao seu exame. E segundo, é obrigado a julgá-las com base em uma norma pertencente ao sistema. O que é evidente, né, pessoal? Porque se nós temos um ordenamento em que o magistrado não é obrigado a julgar tudo, ele simplesmente poderia se abster de julgar. E de outra forma, se esse julgamento não dependesse de uma norma escrita, de uma lei previamente existente,
também o magistrado ficaria livre para dar qualquer resposta que melhor lhe aparecesse naquele caso, o que melhor lhe parecesse naquele caso concreto. O que também não é algo admissível nos termos de um ordenamento em que a fonte primordial de direito é a lei, como é o nosso, como são os ordenamentos de civil law e como é o positivismo jurídico em geral. Bom, esse dogma da completude, ele tem lá a sua origem no tempo antigo, com o Corpus Juris, que foi uma compilação das leis romanas da época, em que se houve essa primeira tentativa de juntar tudo que existia em termos legislativos, compilando-as em um códex, em um código, em que lá houvessem todas as respostas para todos os eventuais novos problemas que viessem a surgir. É claro que talvez em um determinado tempo histórico específico, talvez seja uma medida, ainda que ousada, plausível. Agora, pensando desde uma perspectiva histórica, fica muito difícil de nós visualizarmos a possibilidade de isso acontecer. Isso porque, como nós bem sabemos, há uma série de inovações tecnológicas que vão contribuindo para que esse dogma, pouco a pouco, vá perdendo a força. Mas vamos lá. Se nos fosse concedido resumir com uma frase o caráter da jurisprudência que se desenvolveu sob o Império e a sombra do direito romano, diríamos que ela desenvolveu o método da extensio, em detrimento daquele da equidade, inspirando-se mais no princípio da autoridade do que naquele da natureza das coisas. Bom, a lógica aqui dessa teoria, desse dogma da completude, está muito mais vinculado à autoridade do juiz que decide do que a preceitos anteriores, possivelmente resgatados lá do direito natural. Então aqui no caso de lacunas, ou melhor, não existiriam lacunas, elas deveriam ser resolvidas a partir da autoridade do juiz, e não do resgate de algum outro subterfúgio, como por exemplo, lições de direito natural. Nos tempos modernos, o dogma da completude tornou-se parte integrante da concepção estatista do direito, ou do monopólio do Estado. A onipotência do Estado canalizou-se para o direito de origem estatal, e não foi reconhecido outro direito a não ser aquele que era emanação direta ou indireta do soberano. A afirmação do dogma da completude caminha para e passo com a monopolização do direito por parte do Estado. Bem, tudo isso para dizer exatamente que essa lógica de um dogma da completude está absolutamente vinculada a uma doutrina estatista do direito, isto é, aquela segundo a qual todo direito deriva de um ordenamento legalista, positivista, um ordenamento posto enquanto lei, e que é isso, que é daí que vem a autoridade de tudo e que é possível criar, com base nesse cabedal legislativo, uma estrutura capaz de responder a todo e qualquer problema que eventualmente surja. Bom, a cada grande codificação, da francesa de 1804 à germânica de 1900, desenvolveu-se entre os juristas e os juízes a tendência a ser escrupulosamente aos códigos, a se ater escrupulosamente aos códigos. Naquela atitude dos juristas franceses em relação aos códigos napoleônicos, que foi chamada de fetichismo da lei, mas que se poderia estender a toda a nação com direito codificado. O caráter peculiar da escola da exegese é a admiração incondicional pela obra realizada pelo legislador através da codificação, uma confiança cega na suficiência das leis, a crença definitiva de que o código, uma vez emanado, baste completamente a si mesmo, não tenha lacunas, em resumo, o dogma da completude jurídica. Como nós já podemos ver, sobretudo na disciplina de ciência política e teoria geral do Estado, há nesse momento histórico uma fetichização do legislativo. Há uma expectativa muito grande em relação à possibilidade de os legisladores darem respostas prévias ou normatizarem todo tipo de conduta e oferecerem todas as soluções possíveis para todos os casos possíveis. O que se quer é abdicar de um contexto anterior em que havia a possibilidade de um monarca interferir e fazer aquilo que melhor lhe aprovesse, conforme seu bel prazer. A ideia aqui é que o legislativo
a partir de uma ideia de legalidade, de que tudo que deve ser feito está escrito, e que aos juízes caberia tão somente ser a boca da lei e reafirmar aquilo que já havia sido proposto pelos legisladores. Então, toda essa fetichização com a lei, essa ideia de uma possibilidade, a partir dessa crença no dogma da completude, faziam com que se apostasse muito nessas codificações e que se acreditasse que ali estariam as respostas para tudo. Bom, a crítica à completude. Essa crítica vem de uma forma muito expressiva, muito forte, lá na Alemanha, com autores que ficaram conhecidos como os membros da Escola do Direito Livre. E o principal alvo dessa tendência é o dogma da completude, do ordenamento jurídico. A batalha da Escola do Direito Livre contra as várias escolas da exegese é uma batalha pelas lacunas. A tarefa do intérprete era unicamente a de tornar explícito o que já estava implícito na mente do legislador? Os defensores da nova escola afirmam que o direito constituído está repleto de lacunas e para preenchê-las é preciso confiar, principalmente, no poder criativo do juiz. Bom, como o próprio nome diz, essa escola, que é a primeira escola de críticos de uma noção de completude do direito, a partir desse dogma da completude, apostava sobremaneira no poder criativo do juiz. O que, enfim, apresenta vários problemas também, mas, de toda forma, essa escola do direito livre, ela tem uma importância fundamental na medida em que desmascara essa falácia de que poderia o ordenamento jurídico prever toda e qualquer hipótese, o que era bastante pretensioso. E, claro, essa escola já tem um desenvolvimento no final do século XIX, começo do século XX, então nós vamos ter que já, desde aquelas primeiras codificações, já se passaram aí quase 100 anos, pelo menos, da codificação francesa. Então, a grande aposta aqui é nesse poder discricionário dos magistrados, ou até mesmo nesse poder criativo dos magistrados. Bom, as razões pelas quais esse movimento contra o estatismo jurídico e o dogma da completude surge e se desenvolve são várias. Em primeiro lugar, à medida em que a codificação envelhecia, descobriam-se as suas insuficiências. O que é evidente, né, pessoal? Uma legislação também envelhece. À medida em que os costumes vão se alterando, é normal, é natural que nós observemos uma defasagem legislativa em relação à realidade concreta. E, em segundo lugar, nós temos aqui também a Revolução Industrial, que acelerou ainda mais esse processo. Então, tanto a primeira quanto a segunda Revolução Industrial acabaram por fazer com que as relações sociais se alterassem vertiginosamente naquele momento. E isso faz também com que o direito fique para trás e faz também com que esse dogma da completude fique completamente avassalado, né? A gente pode colocar ainda uma terceira questão aqui, que é o fato de ter havido nesse momento histórico o surgimento das ciências sociais, com especial importância aqui, nesse tema em especial, o da sociologia jurídica. A sociologia, essa nova ciência que foi o produto mais típico do espírito científico do século XIX, no momento em que tomou consciência das correntes subterrâneas que animam a vida social, contribuiu para a destruição do mito do Estado. E aqui um autor que merece destaque, que é o Ehrlich, ele vai dizer: no início, o programa da sociologia jurídica foi principalmente o de mostrar que o direito é um fenômeno social e que, portanto, a pretensão dos juristas ortodoxos de fazer do direito um produto do Estado era infundada e conduzia a vários absurdos, como aquele de acreditar na completude do direito codificado. Então aqui essa grande contribuição da sociologia jurídica é talvez desvelar que o direito não pode ser uma ciência exata, não pode ser uma ciência dura, como eram outras ciências que se desenvolviam naquela época, naquele momento. E a contribuição é que justamente isso, é desvelar essas relações sociais que subjazem todas as relações jurídicas e que, portanto, à medida em que essas relações vão se alterando no tempo, é muito normal e até mesmo natural que o direito vá ficando para trás. É nesse sentido aqui que a gente vai ter a literatura crítica do estatismo jurídico, François Geny, Méthode d'interprétation et source du droit positif, em que ele vai dizer que o direito é algo demasiado complexo e imutável
para que o indivíduo ou uma assembleia, embora investidos de autoridade soberana, possam pretender fixar de imediato seus preceitos, de modo a satisfazer a todas as exigências da vida jurídica. Então, o que parece talvez muito óbvio para nós agora, naquela época ainda não era algo que estava dado. A ciência do direito daquele momento se pretendia capaz de ser completa e de prever soluções para todo tipo de caso a partir daquilo que estava positivado. É no mesmo sentido aqui, uma série de outras obras, La vie du droit, l'impuissance de loi, la révolte des faits contre la loi, Der Kampf um die Rechte Wissenschaft, em que o Gnaeus Flavius, um pseudônimo do Hermann Kantorowicz, ele vai dizer que indicava no direito livre, extraído diretamente da vida social, independente das fontes jurídicas de derivação estatal, um novo direito natural, que tinha a mesma função do antigo direito natural, qual seja a de representar uma ordem normativa de origem não estatal, ainda que não tivesse mais sua natureza a partir do momento em que o direito livre era também ele um direito positivo e como tal eficaz. Bom, a ideia aqui dentro dessa nova sistemática de pensamento é dizer, a partir agora da escola do direito livre, que é uma escola que reconhece o direito positivo, nós temos também a partir dessa escola que o direito não é capaz de dar respostas para tudo. E nesses casos em que o direito não pode dar a resposta, é preciso que o magistrado seja livre para invocar o direito natural e acoplar essa ideia de direito natural, muito ligada à filosofia do direito, e colocar isso nos casos concretos de uma forma criativa. Então essa é a ideia de liberdade aqui da escola do direito livre, uma liberdade do magistrado de poder invocar o direito natural para dar soluções concretas para os casos concretos. O espaço jurídico vazio. A corrente do direito livre, da livre pesquisa do direito, teve muitos adversários entre os juristas, mais adversários que amigos. Admitir a livre pesquisa do direito, livre no sentido de não ligada ao direito estatal, conceder cidadania do direito livre ao direito livre, ou seja, a um direito criado circunstancialmente pelo juiz, significava romper a barreira do princípio da legalidade, que fora estabelecido em defesa do indivíduo, abrir as portas ao arbítrio, ao caos, à anarquia. Bom, aqui é o contraponto para isso. Se nós temos no primeiro momento uma noção de uma teoria do direito que se pretende completa a partir de tudo que pode ser codificado, nós temos um contraponto, que é a escola do direito livre, dizendo que isso é impossível e que nos casos em que não há uma resposta na lei, é possível o magistrado ser criativo para resolver, nós vamos ter aqui os críticos a isso. Isso porque essa noção da escola da exegese, do juiz boca da lei, é considerada ainda uma evolução em relação ao que havia antes. Então, as pessoas queriam estar amparadas por uma ideia de legalidade, de que só eram obrigadas ou proibidas de fazer algo a partir daquilo que existia na lei. É muito ruim para as pessoas serem submetidas a processos a partir de casos, de desentendimentos para os quais não há uma regulação prévia e ficar sujeitas à argumentação, à compreensão de um magistrado no seu caso específico. Então há muitos críticos a isso, a essa escola do direito livre. Vamos ter aqui Jurisprudence und Rechtsphilosophie, Osservazioni sulla completezza dell'ordinamento statale, na qual Santi Romano vai dizer toda norma jurídica representa uma limitação à livre atividade humana, com exceção da esfera regulada pelo direito. O homem é livre para fazer o que quiser. Bom, a defesa aqui é que, ora, o direito se importa com aquilo que é importante. Se há algo que não há, para o que não há uma regulação jurídica, isso para o direito é não importante, é desimportante ou pelo menos indiferente. Então não há que se falar em lacunas. Essa lacuna que eventualmente vai existir, ela só existe justamente porque o direito se preocupa com o que ele se preocupa. E isso que não está no direito é algo que é indiferente ao direito. Então o Poder Judiciário nem deveria ser provocado a responder a respeito desses fatos. Diz o Romano, ou há um vínculo jurídico ou há absoluta liberdade. Tertium non datur. Então, não há uma terceira via. Ou a coisa existe, está no plano do direito,
ou ela não existe no plano do direito e, portanto, há uma total liberdade em relação àquele assunto específico. Dessa forma, não haveria nenhum tipo de espaço para lacunas no ordenamento jurídico. Então, veja, de um lado nós temos aqueles defensores da completude, temos os críticos, temos uma contracrítica, e aqui estamos e ainda avançaremos. Até onde o direito chega com suas normas, não existem lacunas. Onde não chega, existe o espaço jurídico vazio e, portanto, não existe lacuna do direito, mas atividade indiferente ao direito. Mas o que não é obrigatório e, portanto, representa a esfera do permitido ou do lícito, deve-se considerar juridicamente relevante ou indiferente? Aqui está o erro, diria o Bobbio. E com isso ele faz uma pequena introdução para que nós engatemos um novo capítulo, aqui, um novo aspecto e uma nova reflexão a respeito dessa temática. Porque mesmo que algo ainda esteja tido por alguns autores como um espaço jurídico vazio e, portanto, em tese indiferente ao direito, pode acontecer que, a partir das alterações que se dão na sociedade, um determinado caso, por mais que ele seja relevante, nós não podemos resolvê-lo a partir daquilo que está posto em termos de direito. Bom, como fazer isso? Será que nós devemos considerar esses casos que nós estamos vendo que são importantes como indiferentes ao direito? Bom, não parece a melhor alternativa e é por isso que nós precisamos aprofundar as reflexões. Vai chegar aqui a uma ideia de, primeiro, norma geral exclusiva. A primeira teoria que nós vimos, que examinamos anteriormente, sustentou que não existem lacunas, pois onde falta o ordenamento jurídico, falta o próprio direito, e, portanto, deve-se falar mais propriamente de limites do ordenamento jurídico em vez de lacunas. Então não há essa lacuna, não há essa falta de direito. Há alguns limites, os quais o direito não ultrapassa. E a segunda teoria, por sua vez, sustenta que não existem lacunas pela razão inversa, ou seja, pelo fato de que o direito nunca está ausente. Bom, aqui é essa segunda teoria que vai dizer que sempre o direito está ali, ou ele está de uma forma posta, legalista, positivada, ou o direito está ali pela sua mera indiferença em relação ao que acontece. E aqui nós vamos com Zitelmann, Lücken im Recht e Donati de novo, il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico. Diriam os autores, uma norma que regula um comportamento não só limita a regulamentação e, portanto, as consequências jurídicas que decorrem dessa regulamentação, aquele comportamento, mas ao mesmo tempo exclui dessa regulamentação todos os outros comportamentos. Uma norma que proíbe fumar exclui a proibição, ou seja, permite todos os outros comportamentos, exceto fumar. Todos os comportamentos não compreendidos da norma particular são regulados por uma norma geral exclusiva, ou seja, pela regra que exclui, por isso é exclusivo, todos os comportamentos, por isso é geral, que não fazem parte daquele previsto pela norma particular. Então, falar em uma norma geral exclusiva é dizer que nada é indiferente ao direito. Que, na verdade, o que acontece é que quando o direito proíbe uma determinada conduta, ao mesmo tempo em que ele proíbe, ele está permitindo todas as outras. Então, nada escapa ao direito aqui, segundo essa teoria, que sustenta a existência de uma norma geral exclusiva que está presente em todas as normas. Isto é, tudo aquilo que o direito regula, ele regula também ao mesmo tempo todo o resto. Porque ou há uma norma específica que regule aquele assunto, ou então esse assunto está regulado a partir de uma norma geral exclusiva, em que o direito está dizendo que aquilo pode ser feito ou não pode ser feito a partir de uma norma que já existe. Quando se regula um caso concreto, como é permitido, ou melhor, é proibido fumar em parques, se está dizendo, olha, é proibido fumar em parques e é permitido fazer qualquer outra coisa porque não há nenhuma proibição. Claro que em cada situação concreta vai haver uma série de proibições e nós teríamos que conhecer todas elas, mas tudo aquilo que não é proibido não é que seja indiferente ao direito, mas sim que há uma permissão do direito para que seja feito. Essa é a hipótese aqui quando nós pensamos na norma geral exclusiva. Então,
Enquanto para a teoria anterior a atividade humana é dividida em dois campos, um regulado por normas e o outro não regulado, para essa segunda teoria, toda a atividade humana é regulada por normas jurídicas, pois a atividade humana que não incide nas normas particulares incide nas normas gerais exclusivas. Mas, mesmo essa teoria tem um ponto fraco, vai nos ensinar o Bob. O que não diz é que num ordenamento jurídico, geralmente não existe apenas um conjunto de normas particulares inclusivas e uma norma geral exclusiva que as acompanhe, mas também um terceiro tipo de norma que é inclusiva, como a primeira, e geral, como a segunda, e que podemos chamar norma geral inclusiva. Diante de uma lacuna, se aplicarmos a norma geral exclusiva, o caso não regulado será resolvido de modo oposto àquele regulado. Se aplicarmos a norma geral inclusiva, o caso não regulado será resolvido de modo idêntico àquele regulado. O que o Bob está querendo dizer aqui? Olha, nem sempre um caso em que há uma lacuna vai ser resolvido a partir dessa norma geral exclusiva. Não é o fato de não existir uma norma específica para aquele caso concreto que vai fazer com que nenhuma norma incida naquele caso concreto. Porque muitas vezes o julgador, ao invés de afastar aquela conduta do sistema legislativo vigente, ele vai aproximar aquela conduta de alguma coisa que esteja lá no ordenamento jurídico vigente. Isto é, ele vai se utilizar de um processo de inclusão daquela conduta a uma determinada norma e não de um afastamento daquela conduta em razão da inexistência de uma norma. Na primeira hipótese, disse que se usa o argumento a contrário, isso é, não há uma semelhança importante, portanto, se afasta. E no segundo, a gente vai falar em argumentum simile, quando há uma similaridade ou uma similitude entre os casos, aquele caso que é regulado pela lei e o caso concreto em que não há uma resposta específica para ele. Portanto, no caso de lacuna, existem ao menos duas soluções jurídicas. Primeira, a consideração do caso não regulado como diferente do regulado e a consequente aplicação da norma geral exclusiva. E segundo, a consideração do caso não regulado como semelhante ao regulado e a consequente aplicação da norma geral inclusiva. Se existem duas soluções, ambas possíveis, e a decisão entre as duas cabe ao intérprete, existe uma lacuna, e ela consiste justamente no fato de que o ordenamento jurídico não deixou claro qual das duas soluções é a mais desejável. Desse modo, não só nos parece impossível excluir as lacunas, em contraste com a teoria da norma geral exclusiva, mas o próprio conceito de lacuna foi se tornando preciso. A lacuna se verifica não pela ausência de uma norma expressa para a regulamentação de um determinado caso, mas pela ausência de um critério para a escolha de qual das duas regras gerais, aquela exclusiva e aquela inclusiva, deva ser aplicada. Então o Bob está nos demonstrando aqui que, na verdade, a lacuna não é porque não há nada que se possa aplicar ali. Na verdade, a lacuna existe porque, se por um lado nós podemos aplicar essa norma segundo a qual se exclui tudo aquilo que não está no ordenamento jurídico, de outro lado nós poderíamos aplicar a lógica, a regra que vai nos dizer que nós temos que aproximar aquilo de um caso previsto no ordenamento jurídico. Então que a lacuna está precisamente nesse ponto, no ponto em que o ordenamento jurídico não oferece a resposta de como se deve resolver isso. Então aí estaria a lacuna e não na existência dessas normas gerais, exclusiva e inclusiva. Bom, a dificuldade sobre a qual geralmente não nos detemos é que, diante do caso não regulado, não é que exista insuficiência de soluções jurídicas possíveis. Existe antes exuberância de soluções, que é o que acabamos de falar. E o fato de a solução não ser a mais óbvia, isto é, de não se poder extrair do sistema nenhuma solução e nem a solução oposta, revela que o ordenamento é, no final das contas, incompleto. Essa é a conclusão do Bob aqui, refletindo a respeito da completude do ordenamento jurídico, que, na verdade, os ordenamentos vão ser sempre incompletos. E o que nós devemos fazer é pensar em formas de ir contemplando, ou melhor, ir completando esse ordenamento jurídico à medida em que os casos vão surgindo. As lacunas ideológicas. Bom,
Uma das formas de lacuna que o Bobbio trabalha aqui é essa noção de lacunas ideológicas. Para ele existem vários tipos de lacunas. Esse aqui é o primeiro um dos primeiros que ele vai trabalhar. E vai dizer ele que há uma lacuna quando não há uma solução justa para o caso concreto. Isto é, pode ser que o magistrado encontre lá um texto legal, um texto jurídico que contemple aquela situação, mas ele percebe que aplicando aquele texto do direito positivo ao caso concreto, não se obtém uma decisão justa. E isso o Bobbio vai dizer que é uma lacuna ideológica. Vai dizer ele que esse tipo de lacuna só pode ser preenchido pelo legislador, porque não cabe ao magistrado ele alterar algum tipo de preceito legal a fim de dar uma solução, enfim, uma solução que se pretenda justa no caso concreto. Isso não é um problema do ponto de vista do positivismo jurídico, do ponto de vista da teoria do direito. Vai dizer ele aqui ainda, no que diz respeito ao direito positivo, se é óbvio que todo ordenamento tem lacunas ideológicas, é igualmente óbvio que as lacunas com que se deve preocupar aquele que é chamado a aplicar o direito não são as lacunas ideológicas, mas as reais. Bom, então essas outras lacunas que nós estamos falando, que é realmente quando não há uma norma específica que regule um determinado comportamento, uma determinada conduta, um determinado caso, essas são as lacunas reais. Agora, se há alguma coisa, se há uma lei que regule uma situação, ainda que seja uma lei injusta, não há lacuna, não há uma lacuna real, há uma lacuna ideológica e com essas não deve o direito se preocupar. Isso seria problema, segundo Bobbio, dos legisladores, que devem alterar a lei, que devem criar novas leis, que devem resolver essa situação a partir da utilização das prerrogativas do poder legislativo. Aqui, a lógica é de que o juiz, se há uma lei para aquele caso, concorde ele ou não, ele deve aplicá-la. Vários tipos de lacunas. Bom, a distinção que ilustramos até agora entre lacunas reais e ideológicas corresponde aproximadamente à distinção, muitas vezes repetida nos tratados gerais, entre lacunas próprias e impróprias. A lacuna própria é uma lacuna do sistema ou dentro do sistema. A lacuna imprópria deriva da comparação do sistema real com um sistema ideal. Então, a lacuna própria é essa que deriva da própria incompletude do ordenamento jurídico estatista. Isto é, a gente olha para o ordenamento e não há ali uma resposta clara, não há um texto legal que se amolde ao qual nós possamos fazer a subsunção do fato do caso concreto e, portanto, aqui nós temos uma lacuna própria. E as lacunas impróprias aqui, vai nos ensinar o Bobbio, que são essas que derivam do comparativo com algum outro ordenamento jurídico, seja ele para fora dos limites estatais, seja ele algum ordenamento jurídico vinculado a alguma noção de direito natural. Isso não interessa ao direito. O que os dois tipos de lacuna têm em comum é que designam um caso não regulado por leis vigentes num dado ordenamento jurídico. O que as distingue é o modo como podem ser eliminadas. A lacuna imprópria, somente por meio de emanação de novas normas, a lacuna própria, mediante as leis vigentes. As lacunas impróprias só podem ser completadas pelo legislador. As lacunas próprias podem ser completadas por obra do intérprete. Nada diferente do que acabamos de falar, né, gente? Enquanto essas que derivam de situações, por exemplo, de um plano de justiça ideal, essas são preocupações dos legisladores. As preocupações dos magistrados são aquelas lacunas próprias, as lacunas reais, as lacunas do sistema jurídico, em que surge um caso concreto que demanda uma resposta concreta. Para essas, os magistrados vão ter que dar algum tipo de solução. Quanto aos motivos que provocaram as lacunas, se distinguem em subjetivas e objetivas. Subjetivas são aquelas que dependem de algum motivo imputável ao legislador, e objetivas são aquelas que dependem do desenvolvimento das relações sociais, das novas invenções, de todas aquelas causas que provocam um envelhecimento dos textos legislativos e que, portanto, são independentes da vontade do legislador. Vamos falar um pouquinho dessas que são vinculadas aos legisladores, portanto, as subjetivas. Então, essas que são subjetivas, elas podem ser involuntárias ou voluntárias. As involuntárias são aquelas que dependem de alguma distração do legislador, que leva a crer
regulado um caso que não o é, ou faz com que se negligencie um caso que talvez considere pouco frequente. Essa subjetiva involuntária é quando há uma lacuna que tem uma vinculação com o legislador, mas que acontece de uma forma não prevista, involuntária. O legislador não imaginou que aquela situação fosse acontecer, ou ele não percebeu que aquilo poderia, não visualizou nem mesmo a possibilidade de uma situação não acontecer. Isso é uma lacuna involuntária. As lacunas voluntárias são quando o legislador, ou por uma compreensão de que aquele caso deva ser melhor regulado quando aparecer na realidade, e que deve se deixar um poder discricionário maior para o magistrado, ou então que ele acha melhor regular por meio de uma diretiva, que é uma expressão legal não tão rígida, nem tão rígida. Então, poderia haver essa possibilidade, por exemplo, muitas normas constitucionais são fruto dessas lacunas voluntárias, subjetivas voluntárias dos legisladores. Eles não querem emitir uma legislação muito fechada, porque, na verdade, as coisas podem ir se modificando, e se a legislação for um pouco mais aberta, há um melhor espaço para moldar aquela lei aos casos concretos. Bom, o Bob vai dizer aqui que quando os legisladores fazem esse tipo de procedimento, dessas lacunas voluntárias, na verdade elas não são exatamente lacunas, porque se o legislador previu e imaginou que fosse melhor deixar uma determinada lei de uma determinada forma, a fim de resolver melhor os casos concretos, o que nós temos aqui é não uma lacuna no sentido literal do termo. Diz o Bob, existe lacuna em sentido próprio quando se presume que o intérprete, nesse caso o órgão inferior, deve resolver o caso com base numa norma dada pelo sistema e essa norma não existe, ou, para sermos mais exatos, o sistema não oferece a devida solução. Então isso é a verdadeira lacuna, é quando o caso concreto chega lá no gabinete do magistrado, chega na sala de audiências e não há uma lei prévia que regule aquele caso especialmente, aquele caso específico. E, portanto, o magistrado vai ter que se utilizar, sustenta o Bob, de um poder criativo para resolver isso. Ou pelo menos de um poder discricionário. Outra distinção é aquela entre lacunas praeter legem e lacunas intra legem. As primeiras ocorrem quando as regras expressas, por serem demasiado específicas, não compreendem todos os casos possíveis. As praeter legem, então, é tão específico que não vai compreender tudo que pode acontecer. As segundas têm lugar ao contrário, quando as normas são demasiado genéricas e revelam, no interior dos dispositivos dados, vazios ou buracos que caberá ao intérprete preencher. Essas aqui, intra legem, é quando está dentro da lei e há uma abertura tão grande que fica difícil de resolver qual é a solução. Heterointegração e autointegração. Bom, essas são as duas principais formas, ou talvez as duas grandes espécies de resolução de lacunas. A heterointegração é quando se busca uma solução para o caso concreto, em que se verifica uma lacuna, fora do direito positivo, fora do direito estatal. E a autointegração é quando se busca essa solução dentro do próprio direito. Agora vamos ver como é que foi acontecendo isso, como é que se chegou a essa compreensão. Se um ordenamento jurídico, estaticamente considerado, não é completo, a não ser por meio da norma geral exclusiva, todavia, dinamicamente considerado, pode ser completado. Isto é, se nós formos analisar todas as leis que existem, nós perceberemos que há uma falta de leis suficientes para resolver tudo o que possa acontecer. Agora, isso do ponto de vista estático. Dinamicamente, isso é, com tudo em movimento, a gente consegue encontrar as respostas. Carnelutti vai dizer que existem esses dois métodos, heterointegração e autointegração. O processo de heterointegração, sobre o qual nós falamos, quando há uma tentativa de se buscar respostas fora do ordenamento, ele possui duas vertentes principais, mais uma terceira que a gente pode considerar. O tradicional método de heterointegração é o juiz recorrer ao direito natural. Então, lá no caso concreto, o magistrado vai tentar encontrar, na falta de uma lei específica para aquele assunto, vai recorrer à filosofia
vai recorrer ao direito natural para tentar encontrar aquela resposta que seja mais justa para o caso concreto, ainda que não haja uma legislação específica para aquele caso. Bom, isso não impede que um dado ordenamento, para realizar a própria integração, recorra a outros ordenamentos positivos, mas aqui nós vamos falar mais à frente sobre isso, a respeito de como funciona esse processo de autointegração. Então vamos lá. A heterointegração assume 3 formas. A primeira é o recurso ao costume, ou que se pode chamar de consuetudo praeter legem, consuetudo praeter legem, na falta de uma lei específica, o magistrado busca nos costumes da comunidade uma possibilidade de resolver o caso concreto. Como é que tradicionalmente se portam as pessoas aqui? Não há uma lei especial que fale de como se deve proceder o cumprimento de um contrato, mas há um hábito dessa população aqui, que já há décadas faz dessa forma, ainda que não exista uma lei. Bom, o magistrado pode se valer desses costumes. O método mais importante de heterointegração, em caso de lacuna da lei, o poder criativo do juiz, ou seja, o direito judiciário. O poder criativo do juiz, salvo em casos expressamente indicados em que se atribui ao juiz a função de emitir juízo de equidade. Bom, então aqui, se não houver lá um dispositivo legal que obrigue o juiz a emitir um juízo de equidade, o que vale aqui é o poder criativo que ele tem, e o Bob vai chamar isso de direito judiciário, uma forma de heterointegração. E a última, por fim, é aquela que deriva da doutrina. Pode acontecer de um magistrado, na falta de uma lei específica, tendo algum doutrinador do seu país, enfim, algum pensador que reflita sobre aquelas questões e ofereça alguma resposta, pode ou deve o magistrado buscar ali a fonte para a resolução ou para a completude dessa lacuna, o que se vai chamar de direito científico. Bom, vamos lá então agora para as 2 formas principais de autointegração. A autointegração é quando se completa uma lacuna a partir do próprio direito. Então já vimos que dentro de uma perspectiva de heterointegração, pode o magistrado buscar lá nos costumes a resposta, pode ele mesmo utilizar seu poder criativo e pode ainda buscar lá na doutrina, que está fora do direito, a resposta. Agora vamos falar a respeito da possibilidade de se resolver a partir do próprio direito. Quando falo direito aqui, estou falando desse direito positivado, desse direito estatal, desse direito legislativo posto, né, gente? Então vamos lá. O método da autointegração se vale sobretudo de 2 procedimentos. 1, a analogia, que vamos falar agora, e 2, os princípios gerais do direito, sobre os quais falaremos em seguida. Bom, com a indicação dos 2 procedimentos da analogia e dos princípios gerais do direito, o legislador pretende ou presume que, em caso de lacuna, a regra deve ser encontrada no próprio âmbito das leis vigentes, ou seja, sem recorrer a outros ordenamentos, nem a fontes diferentes de lei. Isso é uma tentativa aqui do poder legislativo, quando prevê lá nos seus próprios códigos, constituição, enfim, que deve o magistrado, em caso de verificação de alguma lacuna, resolver ou por meio de analogia, isto é, uma comparação, uma utilização de um caso semelhante, ou por meio dos princípios gerais de direito. Então vamos lá. Analogia é quando se resolve um caso a partir da identificação de uma semelhança daquele caso para o qual se verifica uma lacuna e algum outro caso para o qual não se verifica uma lacuna. Isto é, há uma situação extraordinária sobre a qual a lei não regula exatamente, mas a ratio legis, aquele fundamento que fez com que o legislador colocasse algo que regulamentasse uma situação, pode ser aplicado também para esse outro caso não regulado. Nesse caso, se o magistrado verificar que existe essa hipótese, que existe esse liame, ele vai utilizar essa outra circunstância por analogia. É claro que há hipóteses em que a analogia é expressamente vedada, como nos casos da legislação penal, por exemplo. Não se pode utilizar analogia em malam partem, que é uma analogia em desfavor do réu. Agora, em outros ramos do direito, é plenamente possível que se faça uso da analogia.
Bom, vai dizer o Bob aqui. Por razão suficiente de uma lei, entendemos aquela que tradicionalmente se chama ratio legis. Sendo assim, diremos que, para que o raciocínio por analogia seja lícito no direito, é necessário que os dois casos, aquele regulado e aquele não regulado, tenham em comum a ratio legis. Isso que nós acabávamos de falar. Esse fundamento, esse DNA, vamos dizer assim. Então, ainda que não seja expressamente o mesmo caso, há uma razão de ser ali que nós podemos identificar um caso com o outro e, portanto, podemos aplicar essa fórmula de autointegração para preenchimento de lacunas, que é a analogia. Costuma-se distinguir a analogia propriamente dita, também conhecida com o nome de analogia legis, seja da analogia iuris, seja da interpretação extensiva. Bom, aqui nós vamos ter 3 institutos importantes. Primeiro, analogia legis, esse que nós acabamos de falar. É quando há um caso lá para o qual não há uma legislação, mas o magistrado verifica que é muito similar a uma outra possibilidade e encaixa aquele caso em uma lei que não é especialmente prevista para aquela situação concreta. No entanto, existe uma segunda hipótese que nós vamos chamar de analogia iuris, que nós vamos ver no próximo capítulo agora, na próxima parte da aula, que tem muito mais a ver com uma aplicação dos princípios gerais do direito. Então é uma analogia não em relação à lei em especial, mas como analogia legis, mas uma analogia iuris, vinculada a todo o sistema normativo, a uma compreensão desse ordenamento na sua sofisticação, e que a partir da compreensão desse ordenamento e dos seus princípios, nós poderemos dar resposta para os casos concretos. Uma analogia iuris ou a utilização dos princípios gerais do direito. Isso tudo também é diferente da interpretação extensiva, que é aquele procedimento segundo o qual o magistrado aumenta uma legislação, ele faz com que aquela lei que regulava um caso muito específico não se aplique por analogia ao caso concreto, mas que ela se estenda, que ela se torne maior do que ela é, a fim de englobar esse caso concreto que não estava previsto por nenhuma normativa anterior. Bom, então vamos lá então, finalmente, para a analogia iuris, último ponto da nossa aula, que vai falar a respeito dos princípios gerais do direito. Diz o Bob: os princípios gerais, a meu ver, são apenas normas fundamentais ou normas generalíssimas do sistema. Para mim, não resta dúvida. Os princípios gerais são normas como todas as outras. Porque há gente que sustente, pessoal, que esses princípios gerais eles são fruto de uma heterointegração, que na verdade esses princípios gerais conversam com os costumes, conversam com o direito natural, e na verdade a lógica aqui que está por detrás do pensamento dos positivistas é de que mesmo essa possibilidade de recorrer aos princípios gerais do direito deve estar prevista no ordenamento jurídico, deve haver uma informação aos julgadores, seja na Constituição, seja numa lei de introdução às normas do direito brasileiro, por exemplo, em relação à possibilidade de se recorrer a esses princípios gerais do direito. E que, portanto, se isso está previsto dentro do ordenamento estatal, não há que se falar em qualquer tipo de fuga do positivismo e do legalismo. Então, essas normas gerais do direito são normas como qualquer outra. E por serem normas, possuem esse caráter normativo, esse caráter deontológico, que vai obrigar os magistrados, vai obrigar as pessoas a seguirem essas normas gerais. Ao lado dos princípios gerais expressos, existem os não expressos, ou seja, aqueles que podem ser extraídos por abstração de normas específicas ou ao menos não muito gerais. São princípios, ou seja, normas generalíssimas, formuladas pelo intérprete, que busca compreender, comparando normas aparentemente diferentes entre si, aquilo que comumente se chama de espírito do sistema. Bom, aqui o Bob está dizendo que para além daqueles princípios gerais do direito, que estão expressos, previamente expressos lá no texto legal, há ainda outros princípios, que são esses princípios que dependem da construção do intérprete a partir de uma avaliação do que ele vai chamar de um espírito do sistema. Isto é, o magistrado vai olhar para todo o ordenamento jurídico e pode dali extrair alguns princípios que ele considera que existem. Pessoal, ainda não é o momento de nós discutirmos isso mais a fundo, dada a fase do curso em que vocês estão,
mas ao longo do curso nós perceberemos que há muitos problemas com esse tipo de compreensão, com esse tipo de aposta na possibilidade de um poder criativo do juiz, em toda essa possibilidade interpretativa dos magistrados. Tudo isso vai nos gerar alguns problemas da ordem, sobretudo da teoria da decisão, da segurança jurídica, mas ainda não é o momento para nós aprofundarmos isso. Por hora, espero que vocês tenham compreendido bem as noções de unidade do ordenamento, de completude do ordenamento e de... Agora me faltou a palavra, de coerência do ordenamento. Então são esses 3 tópicos que talvez sejam as grandes contribuições do Norberto Bobbio para a teoria geral do direito, especialmente no que se refere a uma compreensão do que é o ordenamento jurídico. Isso aqui nos serve muito, por muito tempo, pessoal. Para compreender o direito é preciso compreender isso, e eu espero que vocês tenham compreendido bem. De qualquer forma, como sempre, me coloco à disposição de vocês para sanar eventuais dúvidas, e por hoje é só. Até a próxima.